Cassiano Ribeiro, ele que é diretor da Globo Rural e comentarista da Rádio CBN. Vamos falar sobre a agricultura familiar aqui na Bahia, os desafios, as potencialidades e a expedição Globo Rural em Campo. Cassiano, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN Salvador, tudo bem? Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN, prazer enorme falar com todos vocês de Salvador. Cassiano, eu queria que de início você desse para a gente um panorama sobre este assunto que é muito importante, que movimenta todo o nosso Brasil, né? Diversas cadeias produtivas, que é o agro. Como é que se encontra o agro aqui no Brasil hoje? Olha, Fernando, o agro eu diria que é a maior potência, o maior motor aí econômico do país, né? Claro que não é o único, mas é hoje fundamental, tanto para o crescimento, como também quando o Brasil não vai bem, justamente quando o agro também não vai bem. É o caso desse ano que passou, né? A gente teve uma safra frustrada em muitas regiões do país, tragédia no Rio Grande do Sul, deu a produção nacional e afetou diretamente também o PIB do agro e, consequentemente, o PIB do Brasil. Já nesse ano, nessa safra que a gente está plantando agora, né, principal safra de grãos do país, a tendência é que a gente tenha uma safra cheia, preços um pouco melhores por causa de dólar, e isso também tende aí a afetar o agro positivamente, e aí fazer o agro voltar a crescer na safra 2024-2025, também ajudando o Brasil a crescer em 2025, sobretudo segundo os especialistas. Falando um pouquinho ainda sobre o âmbito nacional, como é que a agricultura familiar ela contribui diretamente para a economia, especialmente nos setores onde tem uma maior produtividade? Olha, essa é uma pergunta interessante, né? Quando as pessoas me perguntam de agro, eu costumo dizer que o agro existem muitos agros dentro do agro, né? E a agricultura familiar, né? Os pequenos produtores, as pequenas propriedades, não pequenos produtores, eles são fundamentais nesse processo porque eles representam a maior parte dos 5 milhões de estabelecimentos que existem hoje no país, segundo o censo do IBGE, né? A gente está falando de 5 milhões de estabelecimentos rurais, mais de 4 milhões são de pequenas e médias propriedades e muito pequena parcela de grandes propriedades. Quando a gente pega a participação desses segmentos aí no total de tudo que o agro gera de riqueza, né, do PIB, aí a gente vê uma inversão. A gente vê que, apesar desse grande número, da maior parte do número de estabelecimentos rurais do país ser formado aí por pequenas e médias propriedades, essa parcela aí, essa fatia, ela representa só 20% do PIB, enquanto essa parcela menor de estabelecimentos grandiosos aí, de grandes fazendas, são responsáveis aí por maior parte, por 80, 90% do PIB do agro. Então a gente tem essa discrepância, mas ao mesmo tempo a gente vê a agricultura familiar muito forte em alguns segmentos, como é o caso da Bahia. A gente está falando do principal estado hoje que tem o maior número de pequenas propriedades no país. A gente está falando de mais de 700 mil pequenas propriedades rurais, só no estado da Bahia, e aí a gente vê a liderança de alguns segmentos, mesmo na agricultura familiar, como é o caso do cacau, que tem que citar o cacau como um grande produto da agricultura baiana. E quando você pega o perfil dessas propriedades de cacau da Bahia, a gente está falando de pequenos produtores. Então a gente vê esses pequenos produtores aí sendo responsáveis pela principal oferta, né, pela oferta do principal produto da agricultura e da indústria hoje de amêndoa, de cacau. Então a gente vê, por exemplo, agora recentemente uma crise nesse setor por conta de queda de safra na África, que é o maior produtor mundial de cacau. Tem um problema de uma praga que está ameaçando chegar no Brasil e pode invadir os cacaueiros da Bahia. Isso coloca o setor todo em alerta. Então a gente tem esse segmento, né, mas eu posso falar aqui também de frutas, por exemplo, que a Bahia também é muito importante, referência na produção de frutas, tem cana-de-açúcar, tem café, e aí quando a gente pega as grandes propriedades, ou as grandes culturas, como chama, né, soja, milho, algodão, a Bahia também desponta como um dos maiores produtores nacionais. No caso do algodão, é o segundo maior produtor nacional. Soja está aí junto com os grandes, como a gente chama aqui na nova fronteira agrícola do Mato Piba, que é formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A Bahia como líder aí, como principal estado produtor de soja dessa nova fronteira do país. Mas voltando aqui à sua pergunta sobre a agricultura familiar, a gente tem assim a agricultura baiana como uma grande referência no Brasil,
com alguns produtos, como é o caso do cacau, das frutas, até agora a laranja, a gente tem apurado laranja, que é tradicionalmente cultivada aqui no estado de São Paulo, onde eu estou agora, mas ela tem migrado para outras regiões justamente por causa de problemas aí com o greening, que é a principal doença que afeta a citricultura no mundo inteiro. E ela também tem castigado aqui os pomares do Brasil e tem feito provocado uma movimentação, uma migração dessa produção, e a Bahia tem despontado como uma alternativa, por exemplo, para a laranja, para culturas como citros, porque é um estado muito rico, tem um clima aí favorável para essa cultura, tem tecnologias aí sendo criadas também para isso, então a gente vê um grande potencial também desse segmento no país. Estou conversando com Cassiano Ribeiro, ele que é diretor da Globo Rural e comentarista da Rádio CBN. Eu faço, inclusive, Cassiano, uma referência a vários projetos que são realizados aqui na Bahia, projetos de incentivo a jovens produtores, que inclusive são bastante premiados, naquelas casas rurais familiares. Tem muitas, inclusive, na região do Baixo Sul, né? E envolve diversas novas tecnologias e desenvolvimentos tecnológicos em diversas áreas, né, de produção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, desse incentivo ao jovem produtor. Isso é um ponto crucial, e eu diria que não é só da Bahia, isso vale para todo o agro, né? A gente, quando a gente pega o perfil aí de produtores, aí independente do tamanho, né, seja grande, pequeno ou médio, é muito comum a gente ver famílias produzindo de gerações em gerações. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem dificuldades, quando a gente vê dificuldades ali em algumas regiões que são muito isoladas, tem dificuldade de acesso à inovação, à tecnologia, essas propriedades elas sofrem com a falta de um sucessor. Então, esses jovens no campo tendo incentivo para ficar, e aí a tecnologia é fundamental nisso, né, a inovação, isso vem ganhando muito espaço no Brasil nos últimos anos, com os investimentos em startups, como a gente chama, né, que são as empresas de base tecnológica aí, voltadas para o agronegócio. Esse setor de inovação cresceu muito também no agro e atraiu esses jovens. Então, esses jovens eles estão hoje muito mais interessados, porque, primeiro, estão vendo que podem ficar no campo e podem participar aí dessa revolução, dessa potência que o Brasil é em produção agropecuária, e a inovação é fundamental, porque aí esse jovem, ele traz um ar novo, né, um novo olhar ali para um negócio que, às vezes, ele vem passando de gerações do bisavô para o avô, que passou para o pai ou para a mãe, e aí o filho ou a filha tem essa missão de tocar o negócio. Então, é fundamental esse incentivo, e a gente vê esses prêmios acontecendo, né, de reconhecimento a jovens empreendedores do agro, ou enfim, outros tantos programas aí de estímulo a esse público. É fundamental porque você vai formando ali, vai garantindo a sustentabilidade, o futuro daquele negócio para as próximas gerações, e de uma forma moderna, né, com uma visão renovada, com pessoas que têm ali um olhar mais atento ao que acontece hoje no mundo, com essas inovações tanto de vê acontecendo, seja de inteligência artificial, seja a chamada agricultura de precisão. Enfim, tem muita tecnologia acontecendo no agro, sendo empregado no agro, e isso ajuda e faz esses jovens se interessarem pela atividade e continuar olhando para esse negócio que é tão importante, é o principal negócio do Brasil, eu diria. Cassiano, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto Globo Rural em Campo, né? O que motivou a Globo Rural a lançar esse projeto e focar na Bahia como ponto de partida. Então, tem alguns motivos. Primeiro, a revista Globo Rural, né, a gente aqui nessa unidade onde eu estou, da Globo, ela representa toda a parte de agro, também é chamada de Globo Rural, e é um núcleo que a gente produz para os jornais Valor Econômico diariamente, para a Rádio CBN, para o Jornal Globo, e a revista Globo Rural, que no ano que vem vai completar 40 anos. Então, a gente está iniciando esse ano aí uma série de comemorações para esses 40 anos da revista, e uma das iniciativas é a gente estar mais próximo dos produtores rurais. Então, a gente está começando o Globo Rural em Campo, que é essa expedição temática. A gente começa com a agricultura familiar da Bahia, e aí o motivo, como eu disse, é um pouco óbvio que a Bahia é o principal estado produtor, aí, dono de pequenas propriedades, e aí a gente começou pela Bahia essa expedição em que a gente vai fazer um retrato da agricultura familiar baiana, e a gente está percorrendo neste momento os principais polos de produção da Bahia, com duas equipes de reportagem, e captando imagens, produzindo um documentário que a gente vai lançar muito em breve
nas plataformas da Globo Rural, no Instagram, nas redes sociais, no site globorural.com.br. Enfim, isso faz parte aí das comemorações de 40 anos da revista, e a partir do próximo ano a gente começa a estar mais em campo. Então a gente criou esse projeto, que é basicamente são expedições temáticas pelo país, para mostrar aí as principais forças, né, as potencialidades de cada região do país, e aí a Bahia não podia ficar de fora, estava extremamente importante para a produção, seja para grandes culturas ou pequenas culturas, mas a gente escolheu especificamente a agricultura familiar da Bahia, porque é o estado que tem o maior número de produtores familiares, como eu disse. Estou conversando com Cassiano Ribeiro, ele é diretor da Globo Rural e comentarista da Rádio CBN, falando sobre a agricultura familiar da Bahia, os desafios, potencialidades e a expedição Globo Rural em campo. Agora, Cassiano, durante esse período, né, que vocês tiveram contato com os produtores, o que mais chamou a atenção da equipe em termos de avanços e inovações? Olha, a gente tem alguns cases para compartilhar, né? A gente vê a informação, com a digitalização aí da informação, e a gente vê cada vez mais, embora boa parte do agro ainda esteja desconectada, vamos dizer assim, sem acesso à conectividade, à internet e, consequentemente, à informação de qualidade, a gente vê isso acontecendo, avançando aos poucos, e isso também leva a informação, faz a informação chegar na ponta, né? Seja a rádio, sejam as redes sociais, enfim, e a gente vê uma transformação ocorrendo, especialmente gestão. Isso porque hoje é crucial você ter um gerenciamento muito importante aí da produção das pequenas propriedades, porque você tem, no caso do cacau, ou no caso de alguns outros produtos que neste momento estão passando por um aperto aí de margem, a boa gestão nesse momento é fundamental para a continuidade do negócio. Então a gente vê sim um avanço da tecnologia chegando, principalmente da mudança de percepção desses produtores para estarem ali atentos a novidades, né, a tecnologias, a essa coisa da gestão financeira, a gestão da propriedade, até a sucessão, como eu falei aqui agora há pouco, porque isso garante a continuidade daquele negócio. Mas o problema maior a gente vê aqui, ainda que tem uma dor grande desses pequenos produtores, especialmente, principalmente com relação a financiamento, acesso a crédito. Hoje tem muita tecnologia disponível, mas essa tecnologia custa, né? Tem um custo alto muitas vezes. Então, o pequeno produtor ele fica às vezes muito refém do sistema financeiro, em que ele tem uma dificuldade de acessar ferramentas que são importantes para ele conseguir acessar essa tecnologia, e quais são as principais alternativas que ele tem de financiamento para ele conseguir acessar essa tecnologia, empregar aquilo na propriedade e aumentar a produtividade, aumentar a receita dele. Então, eu diria que hoje uma das principais dores realmente ainda são tecnologia e acesso a crédito de qualidade, essas novas fontes de financiamento e informação, uma informação de qualidade que faça ele optar pela melhor decisão ali. Fiquei preocupada quando você falou, viu, Cassiano, a respeito de uma praga na África que pode chegar aqui, porque lembrei como a região sul do estado sofreu no passado com a vassoura de bruxa, né? Que teve a produção, o cultivo, a lavoura cacaueira completamente devastada diante da vassoura de bruxa, e agora está tendo essa respirada e se mostrando também, não só para o Brasil, mas para outros países, né? A importância do cultivo da lavoura cacaueira. Essa praga que eu falei agora, que está ameaçando chegar no Brasil, na verdade ela já chegou, viu, Fernando? Infelizmente, ela já cruzou a fronteira no estado do Acre, do Amazonas, e a mais recente aí ela está muito próxima do Pará, que é muito preocupante, porque o Pará também é um estado grande produtor de cacau. A Bahia, além de ser grande produtora de cacau, ela também processa o cacau que é cultivado no Pará. Então, a monilíase, que é essa doença, ela é tão devastadora ou tão preocupante, e a gente deve se preocupar mesmo com essa doença, quanto a vassoura de bruxa, que acabou com os cacaueiros aí da Bahia do Brasil, lá na década de 70. Então, assim, é uma tensão que hoje a gente já vem falando muito aqui na Globo Rural, na própria CBN, já fiz alguns comentários sobre isso, de ter uma barreira sanitária, um controle muito maior
porque se essa doença chegar de fato nos cacaueiros da Bahia ou do Pará, isso, segundo os técnicos aí, é uma questão de tempo, porque a doença vem avançando nos últimos anos. É importante, neste momento, já contar e ter um plano de contingência e prevenção do que fazer quando essa doença chegar, porque a probabilidade dela invadir e chegar nos cacaueiros aí, seja na Baía do Pará, ela é real e iminente. Então, é realmente um problema, uma atenção, um alerta que o agro brasileiro, não diria nem que é só a Bahia, que é só o Pará, mas que o Brasil precisa estar atento, porque a gente tem basicamente uma produção concentrada aí na Bahia, no Pará, e se essa doença chegar nessa produção, a gente tem um problema seríssimo aí, especialmente para a indústria e, claro, né, para o consumidor que gosta do chocolate, gosta, enfim, de tantos derivados aí que o cacau gera. Cassiano, para finalizar essa série de viagens que vocês estão fazendo na Expedição Globo Rural em Campo, vocês também vão fazer um evento aqui em Salvador, né? É o Fórum da Agricultura Familiar. Conta pra gente sobre este evento, qual a importância dele e o que será abordado. Esse evento, ele, como você disse, ele encerra aí, né, a etapa de viagens dessa equipe já há mais de um mês, o estado da Bahia, e a gente vai fazer algumas abordagens. Então, serão 3 painéis de conteúdo, em que a gente vai ter produtores rurais da Bahia, claro, compartilhando aí produtores de referência em sustentabilidade, pequenos produtores, inclusive, é importante falar, que vão compartilhar suas experiências, ali, o que eles fizeram de transformação na propriedade para conseguir lidar com esses desafios hoje, sejam desafios climáticos, econômicos, né, tudo que está afetando a atividade recentemente no país. E a gente vai trazer grandes especialistas. Então, a gente vai falar de sucessão rural, a gente vai falar de novas tecnologias, quais são as novas tecnologias que podem ser empregadas, a gente vai falar de gestão, da importância da gestão da propriedade, gestão técnica, agronômica, financeira, sanitária, né? Enfim, falar disso, das criações, como a gente pode, como a Bahia, trabalhar para melhorar a gestão das propriedades. E nesse evento a gente vai fazer também um lançamento prévio, uma premiere, a gente não vai exibir o documentário inteiro, porque ele está sendo gravado neste momento, que é o documentário da agricultura familiar da Bahia. Então, a gente está fazendo essa captação nesse mês de viagens, e o evento ele vai ser ali, a gente vai lançar o trailer desse mini documentário que vai ser lançado em breve, assim como as grandes reportagens. Então, a gente vai fazer uma série de reportagens aí que a gente publica no Valor Econômico, aqui na CBN, na revista Globo Rural, no site da Globo Rural, ao longo dos próximos meses, para contar tudo isso que a gente viu na agricultura baiana e também, claro, abordar esse conteúdo que a gente vai levar no Fórum da Agricultura Familiar que a gente realiza aí na próxima terça-feira, pertinho lá do Parque de Exposições de Salvador, no Hotel Wyndham. E quem pode participar, Cassiano? É aberto ao público? É aberto ao público, o evento, já fica aqui o convite para os ouvintes da CBN, só vai preciso fazer inscrição no site da Globo Rural, globorural.com.br, lá tem todas as informações, a gente tem uma capacidade limitada no local, mas o evento aberto ao público é só chegar, se inscrever e chegar e aproveitar todo o conteúdo que a gente vai gerar ali naquele espaço. Então, todos estão convidados, produtores rurais, pessoas que estão interessadas em entrar nesse universo ou saber mais desse universo, técnicos, estudantes das áreas aí de agronomia, zootecnia, agronomia, veterinária, também são todos convidados a participar aí desse encontro que vai ser muito bacana e vai acontecer durante um momento importante, né, que é a volta da FENAGRO, né, importante feira aí de exposição agropecuária de Salvador, que vai acontecer também nesse período. O nosso evento acontece, inclusive, bem próximo ali ao Parque de Exposições, justamente para tá perto ali dos produtores interessados nesse conteúdo. Vai ser muito bacana. É a 33ª, né, edição da FENAGRO, que é um evento também que movimenta muito o setor agropecuário, né, aqui em Salvador. Então será o evento Fórum da Agricultura Familiar será no dia 3 de dezembro, né? Isso, qual horário, Cassiano? Exatamente, dia 3 de dezembro, na terça-feira, a gente vai começar 13h, então a gente tem uma abertura ali, um coquetel de abertura com alguns comes e bebes, né? Claro, temos que ter
cardápio da Bahia nesse evento, na recepção, e aí depois a gente segue a partir das 2 horas da tarde com a programação do evento, que se estende até às 6 horas da tarde. Então são 3 painéis de conteúdo: financiamento, gestão, tecnologia e sustentabilidade, são os temas abordados nesses 3 painéis, com muito compartilhamento de informações aí relevantes, preciosas, de produtores, de especialistas, técnicos da Embrapa, que estão indo até Salvador para levar essa informação ao público que vai estar lá. Muito bom, muito importante a gente falar sobre este assunto e, claro, né, tendo o meu estado da Bahia liderando o ranking nacional de propriedades ligadas à agricultura, é com muita satisfação, né, que todos nós recebemos essa informação sua, viu, Cassiano? Eu quero agradecer a sua participação aqui no CBN Salvador e deixo o convite para você voltar mais vezes. Deixo o convite também para quando você vier para o evento, para o fórum, vir nos conhecer, você junto com toda a sua equipe da Globo Rural. O nosso diretor André Espínola manda um abraço especial para você e para todos da CBN São Paulo. Muito obrigado vocês, obrigado pelo espaço, foi um prazer falar com todos vocês, com certeza irei, aí vamos deixar já marcada aí essa data para visitar vocês aí no estúdio, a gente leva essa informação em primeira mão aí para vocês, no dia do evento a gente pode fazer mais uma troca, e a gente também está muito feliz de fazer essa primeira edição em Salvador, terra extremamente importante para a história do Brasil, para a história do agronegócio brasileiro, uma terra que a gente tem muito carinho, e estamos muito felizes também de fazer essa primeira edição, esperamos que seja a primeira de muitas. E é isso, obrigado mais uma vez pelo espaço, um grande abraço para você, Fernanda, para o André e para toda a equipe da CBN Salvador. Um abraço para você, muito obrigada, Cassiano. Conversei com Cassiano Ribeiro, diretor da Globo Rural e comentarista da CBN.